Vai se sentando e vai cantando isso. Te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou Santo anjo do Senhor, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite. Eu não sou Mevin. Eu não sou Mevin. A gente fica sentado ali orando, concentrado, e os caras fazem um negócio desse para quebrar as pernas da gente, né? Até os mais duros de coração não conseguem resistir, porque passa um filme na nossa cabeça de tantas coisas, e o Adriano disse isso, e eu pensei em questão de segundos, irmão, de muitas coisas boas que nós vivemos juntos. É uma grande alegria ter você ao meu lado, assim como eu tenho a grande alegria de ter os irmãos que estão aqui diante de vocês e que correm atrás e que lutam para que isso aconteça toda semana. Não é fácil, são batalhas espirituais, são batalhas do cotidiano, para que Deus chegue até a sua vida, e hoje não será diferente. Amém? Amém. Deus Todo-Poderoso deseja falar com você hoje. Você quer ouvir o que Deus tem para te dizer? Sim! Levanta sua mão direita comigo lá em cima e diga assim: Senhor, eu desejo, ser transformado, profundamente, pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. É um mês especial para nós, e providencialmente no mês das missões o Nevin completa um ano de existência. Providencialmente no dia de hoje, no primeiro dia do mês, nós já estamos em outubro, né? Primeiro dia do mês de outubro, nós iniciamos o mês das missões. E para nós, enquanto igreja católica, é um assunto caro, é um assunto de extrema importância, porque a igreja diz, e eu vou poder repetir isso novamente, em um documento do Concílio Vaticano II, chamado Ad Gentes número 2, a igreja diz que a igreja primitiva é por natureza missionária, é da nossa natureza enquanto igreja católica a missão. Então é um assunto caro para nós, que será refletido durante este mês de outubro, mês das missões. E por último, querido, eu queria convidar você a prestar toda atenção à palavra de Deus, porque em todo grupo de oração, ou em todo lugar em que nós temos um momento de reflexão da palavra, é este momento crucial de um grupo de oração. É a pregação da palavra que é o momento mais importante, e eu tenho uma mensagem de urgência para partilhar com vocês nesta noite. Você que trouxe a Bíblia, abra comigo no livro do profeta Joel, capítulo 4, versículo 9. Livro do profeta Joel, capítulo 4, versículo 9. Joel vem depois de Daniel, Oséias, Joel. Joel, capítulo 4, versículo 9. E lembrando também que neste mês, as partilhas que nós faremos aqui no grupo de oração terão como base o livro do profeta Joel, sobretudo o capítulo 4. Então é importante que você esteja e participe esse mês, para que você acompanhe o que será dito em cada encontro e em cada semana. Joel, capítulo 4, versículo 9. Amém? Ou curso bíblico? Isso, para quem diz curso bíblico, você pode
fazer a gentileza de ajudar esse irmão que não tem prática com a Bíblia, provavelmente porque não tem costume de ler, né? Mesmo com o mês de setembro incentivando a leitura bíblica, provavelmente ele não leu, mas eu só ouvi tá? Então, enfim, Joel capítulo 4, versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Eu estou com a versão da Bíblia de Jerusalém, então provavelmente soe diferente da Bíblia que você está aí, a tradução, a versão que você está. Proclamai isto entre as nações, preparai uma guerra, concitai os fortes, que se aproximem, que subam todos os guerreiros. Vou ler mais uma vez. Proclamai isto entre as nações, preparai uma guerra, concitai os fortes, que se aproximem, que subam todos os guerreiros. Palavra do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas à palavra do Senhor. O Adriano começou dizendo assim: a gente tem a alegria de receber o Douglas, que é filósofo, é educador e não sei o quê, mas eu tenho que admitir uma coisa. Nesse quesito, o Henrique também é formado em filosofia, nesse quesito ele é melhor do que eu, porque ele me mandou o tema da pregação, que está baseado aqui no que nós lemos: concitai os fortes. Eu preciso admitir que eu não sabia que essa palavra concitar existia, velho. E eu falei, concitar, Dudu. Você já ouviu essa palavra, irmão? Já ouviu, Silas? Os caras tudo culto aqui. Vou falar para você, o Henrique, a menina é um poço de sabedoria. Concitar, e eu tive que procurar para descobrir o que é concitar, ou concitai. Concitar é a mesma coisa de motivar, instigar. É isso. Podia ser a pregação, motivai os fortes, mas tinha que ser concitai. Mas tá bom, dá uma enfeitada, né? Fica bonitinha a pregação assim. Esse é o tema da pregação: motivar ou motivai os fortes. É uma palavra de ordem. Uma palavra de ordem que Deus dá ao profeta Joel. É preciso que a gente tenha uma visão geral do livro, que isso nos ajuda na partilha da palavra. O livro do Joel é um livro pequeno. Nós temos apenas 4 capítulos no livro, e o livro está dividido em 2 partes, e exatamente no meio dele há uma mudança drástica na narrativa que o profeta está fazendo. Até o capítulo 2 nós temos uma situação, e capítulos 3 e capítulo 4 uma situação completamente diferente. E quais são essas diferenças? Bom, na primeira parte o que acontece? Capítulos 1 e 2, o povo está de luto, o povo está triste, o povo está jejuando. Por quê? Porque os gafanhotos, uma chuva de gafanhoto destruiu as suas plantações. E nós sabemos que para este povo a plantação é o sustento, o seu sustento, é o que os faz viver, e é também das plantações que o povo oferecia no templo, as primícias para Deus. Os sacrifícios vinham também das plantações, eles ofereciam para Deus. Então, uma vez que a plantação é devastada, é destruída, número 1, eles não têm sobrevivência, como sobreviver, e número 2, eles não têm como oferecer para Deus uma oferta, um sacrifício. Essa é então a realidade que nós temos nesses 2 primeiros capítulos. E os capítulos 3 e 4, já vemos um povo amparado e fortalecido por Deus, um povo que está se colocando de pé, um povo que está sendo chamado para Deus, porque irá começar uma guerra. O povo está pronto então para uma guerra contra os poderes das trevas e para o grande dia do Senhor. Então essa é a visão geral do livro. E eu disse para vocês, há uma mudança drástica na narrativa no livro, a narrativa do profeta, que se dá exatamente no capítulo 3.
carismático vai saber o que tem no capítulo 3. Todo carismático que se preza sabe o que está escrito em Joel capítulo 3. Mas se você não se lembra, eu vou te recordar. E é aqui que acontece essa mudança brusca, da tristeza para a alegria, enfim, olha só, capítulo 3, versículo 1: depois disto, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciões terão visões, vossos jovens, os anciões terão sonhos e os jovens terão visões. Essa é uma palavra que está na cabeça de todo carismático, a promessa do derramamento do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que foi derramado em Atos capítulo 2, inclusive os estudiosos da Bíblia dizem que Joel é considerado o profeta da penitência, por conta do capítulo 1 e do capítulo 2, e o profeta de Pentecostes, por conta do capítulo 3 e 4. E inclusive, depois que Pedro recebe o Espírito Santo, no capítulo 2, versículo 14 de Atos, ele vai lembrar essa promessa que Deus fez, que ele derramaria o Espírito Santo, e que esta promessa estava se cumprindo naquele dia, no dia de Pentecostes. A grande virada então que nós temos da Bíblia, o grande protagonista dessa virada é quem? O Espírito Santo. Quando o profeta diz: concitai, motivai os fortes, significa que o maior motivador é o Espírito Santo de Deus. E por que o povo aqui no capítulo 4 se encontra forte então? Porque o Espírito Santo já havia sido derramado. O que Jesus diz em Atos capítulo 1, versículo 8? Derramarei meu Espírito sobre vocês, e vocês receberão força, dinamis. Os fortes são instigados ainda mais pelo Espírito Santo. E aqui mostra algo maravilhoso para nós. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele não se contenta em estar cheio, ele precisa estar transbordando. Já não basta ser forte na presença do Senhor, é preciso ser motivado ainda mais pelo Espírito Santo. Quem chegou se sentindo forte aqui hoje, levanta o braço. Até apareceu pelão no sovaco. Aleluia. Querido, se você está sentindo forte agora, eu quero dizer para você, irmão, Deus vai te dar ainda mais. Você vai sair daqui arrotando glória a Deus, irmão, de tanto que você vai receber fogo do céu, porque é o Espírito Santo que nos instiga, e nós precisamos estar transbordando do Espírito Santo de Deus. Você deseja? Olha para essa pessoa linda e maravilhosa do seu lado, depois de mim, e diga assim para ela: meu irmão, você deseja sair daqui nesta noite transbordando do Espírito Santo? Aleluia. Então se prepare, irmão, e cuidado para não cair daí de cima. Amém? O Espírito Santo é o responsável por instigar, por motivar os que já estão fortes. O Espírito Santo é aquele que é responsável por nos fazer ir além, para ir para águas mais profundas. O Espírito Santo é aquele que nos embriaga, e a palavra de Deus diz isso, Efésios capítulo 5, versículo 8: não vos embriagueis de vinho doce que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Esse é o Espírito Santo, ele é o agente, ele é o protagonista da missão, e nós temos vários exemplos bíblicos disso. Vamos dar alguns aqui. Ezequiel capítulo 37, que é algo comum para nós também, os ossos ressequidos. Deus faz o profeta Ezequiel enxergar uma multidão de ossos, um cemitério, e ele pede para o profeta profetizar sobre aquela realidade. E aí a Bíblia diz que o Espírito Santo vem e dá vida à morte. A Bíblia diz também que o Espírito Santo é o responsável por levar Jesus ao deserto.
Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, Jesus é levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E diz os dois evangelistas, Jesus vai até o deserto cheio, repleto do Espírito Santo. Olhe para Maria. Maria recebe o anúncio do anjo Gabriel, a partir do versículo 21 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Depois que ela recebe o anúncio, e é derramado sobre ela o Espírito Santo, a Bíblia diz, Lucas capítulo 1, versículo 39, Maria vai às pressas até a casa de Isabel. E quando ela chega até a casa de Isabel, quando ela sauda Isabel, que Isabel vai dizer, assim que você chegou, a criança estremeceu dentro do meu ventre. João, ou seja, já foi batizado no Espírito Santo. O que a Bíblia diz sobre os apóstolos? Eles estavam no dia de Pentecostes trancados na sala do cenáculo, cagando de medo, com brioco apertado, não passava uma agulha de medo, irmão, morrendo de medo, com medo dos judeus, das autoridades. Aí o que acontece? O Espírito Santo desce e vem sobre eles, repousa sobre eles. Pedro se levanta, cheio de autoridade espiritual. Atos capítulo 2, versículo 14, a Bíblia vai dizer que em alta voz, deixa isso muito claro, Pedro não se intimida mais, ali ele já não tem mais medo, ali já não há mais insegurança, ele eleva a voz dele, porque ele está cheio do Espírito Santo, ele está instigado pelo Espírito Santo, ele está motivado pelo Espírito Santo, e ele diz, proclama a palavra do Senhor. O Espírito Santo, irmão, é divisor de águas. O Espírito Santo é o que está à nossa frente, à frente da nossa missão, à frente do nosso chamado. Eu não sei qual é a tua vocação, eu não sei qual é o teu chamado, eu não sei se você serve o Senhor na igreja ou não. Eu preciso dizer isso, se você quer mudar a sua vida, ou a sua história ou a história de alguém, é preciso deixar que o Espírito Santo passe adiante de você, porque é Ele que é o agente da missão. Querido, eu preciso dizer isso para você, eu preciso te lembrar uma coisa. O Espírito Santo é aquele que tem poder de renovar a tua vida, de transformar a tua história, de ressuscitar o teu ministério. É inadmissível, meu querido, você que recebeu um chamado de Deus. E a Bíblia é clara, em Romanos capítulo 11, versículo 29, os dons e os chamamentos de Deus são irrevogáveis. É inadmissível você que dizia, eu servi ao Senhor, eu já servi Deus um dia, mas hoje eu não estou servindo mais. Irmão, o Espírito Santo pode ressuscitar os teus sonhos, o Senhor pode renovar o teu ministério. Talvez você que está precisando de uma novidade no teu ministério, no teu serviço, na tua vocação, no teu chamado, frescor, vida nova, talvez está vivendo um marasmo espiritual. Deixa eu dizer para você nesta noite, o Senhor, o Espírito Santo de Deus, pode e vai renovar todas as áreas da sua vida se você desejar, porque esse é o papel do Espírito Santo. Ele quer te incomodar, Ele não quer te deixar dormir, Ele não quer te deixar em paz, irmão, porque Ele quer te usar, Ele quer te usar como usou os santos, São Francisco de Assis, Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha do Menino Jesus. O Espírito Santo quer te usar para que você incendeie a face da terra, e Ele não vai te largar, irmão, enquanto você não estiver pegando fogo, amém? Amém. Aleluia! Ô Shurikandalamanai. Estou batizado aqui, irmão, já. A gente precisa colocar isso dentro da nossa cabeça, do nosso coração, que o Espírito Santo é força. Força de Deus é uma força inesgotável. Que a graça do Espírito Santo não cessa na nossa vida. Infelizmente nós que às vezes cansamos e achamos que já é o suficiente. Ei, Deus tem mais para você. Deus
Você que está feliz porque está pregando num grupo de oração aqui, um grupo de oração acolá. Deus quer te dar o Brasil, Deus quer te dar o mundo. Eu não sei, seja você pregador, seja você músico, seja você filho de Deus, Deus quer te levar, Deus quer te dar mais, Deus quer fazer você ir até longe, aonde você nunca imaginou. Eu sempre gosto de dizer isso. Há 14 anos atrás, eu, Henrique, João Cláudio, André, Danilo, outros que vieram depois, Adriano, tudo moleque novo, 16, 15 anos, a gente orava junto lá na casa dele, e Deus mostrava aeroportos, estradas, estádios, ginásios, e a gente nem pregava direito na paróquia, que as tiazinhas achavam que a gente era tudo um bando de moleque doido, e a gente era, de fato. Se eu tivesse no lugar delas, eu também dificilmente daria espaço, mas a gente tinha um fogo abrasador dentro de nós, que não nos deixava ficar quietos, e a gente ia para a praça, a gente ia para o açougue, a gente ia para a padaria, a gente ia para os lugares que a gente tinha sede, a gente tinha vontade, e aí as coisas vão passando, o tempo vai acontecendo, e as coisas vão se cumprindo, irmão. Eu sempre gosto de dizer isso, eu nunca tinha andado de avião na minha vida, até a primeira missão que eu fui pregar. Com 17 anos, a primeira vez que eu entrei num avião, foi para pregar a palavra de Deus. É um exemplo apenas, e que talvez não signifique muito. Eu vou dizer daqui a pouco por quê. Vou deixar isso para frente, que eu já ia me adiantar e não quero dizer agora. Mas é preciso ter consciência, irmão. Deus te chamou, Deus te escolheu, desde o seu batismo, você foi consagrado rei, profeta, sacerdote, desde o seu batismo, irmão. O Espírito Santo já tinha te escolhido, você é a força de Deus, nesse sentido, o forte de Deus, desde quando você nasceu. E Deus te chamou para quê? Para uma guerra. É preciso ter consciência disso. Eu sou chamado a mudar o mundo, eu sou chamado a transformar o mundo, mas que essa transformação encontra pelo caminho barreiras. Deus fez eu pensar isso essa tarde, enquanto eu orava e preparava essa reflexão. A missão é como uma flor. A flor é bonita, é cheirosa, mas tem o quê? Espinhos. Isso é a missão. E a gente precisa ter consciência, uma vez que nós temos em nós essa essência missionária, essa essência de sair, e é o que o Papa Francisco mais tem dito, nós precisamos sair do nosso comodismo. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Só que eu preciso ter consciência de que a missão é como uma rosa. Ela é cheirosa, ela é bonita, mas tem espinhos. Nós encontramos barreiras, nós encontramos dificuldades. Porque é uma guerra material, é uma guerra espiritual, é uma guerra emocional e tudo quanto é algo. Eu preciso ter consciência disso. Há uma guerra, e numa guerra nós temos que nos esforçar, nós precisamos nos esforçar, e Deus nos chama a esta guerra. Olha o que a palavra diz, lá no começo: proclamai isto entre as nações, preparai uma guerra. E é uma guerra que você já é vencedor, que eu sou vencedor, porque todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura, e venceu por Jesus, amém? Não é por nossos méritos, não é pela nossa força, e às vezes nós estagnamos, às vezes nós desistimos da missão, porque nós pensamos que é pelo nosso esforço humano, e não é, irmão, é pela graça. Irmão, quando o Henrique mandou esse tema, eu falei, e a passagem, eu falei, Jesus de Nazaré, como que eu vou tirar uma reflexão desse negócio aqui? Gente do céu, fiquei desesperado o dia inteiro. Falei, Senhor, fala, e uma hora começou a vir, que nem enxurrada. Eu falei, para, senão não vai dar tempo de falar tudo. Porque é a graça de Deus.
Porque se você talvez está estagnado, é porque provavelmente você estava caminhando guiado pelo seu ego, pela sua vaidade, pelas suas forças, pela sua prepotência. O que Paulo diz? Quando sou fraco é que ele é forte. O dia que você se achar um absoluto, irmão, o dia que você se achar bom pra caramba, que você é muito bom, que você é insubstituível, você precisa rever os conceitos, os teus conceitos, porque essa não é a mentalidade de Deus, não é a pedagogia divina. Servir a Deus é total dependência, é olhar para dentro de si e saber: eu não sou nada sem a graça de Deus. Bata no seu peito e diga isso bem forte e se convença disso: eu não sou nada sem a graça de Deus. Olha para o seu irmão mais uma vez, pode dizer para ele apontando um dedo de profeta e diga: você não é nada sem a graça de Deus. Amém. Deus nos chama a uma guerra. E a gente precisa lembrar uma coisa. Eu disse, temos guerras de ordem material, espiritual, emocional, mas precisamos lembrar que a grande parte da guerra se encontra no nosso campo de missão. E qual é o nosso campo de missão? O mundo. E o mundo não está aqui dentro, o mundo está lá fora. No final das contas, é muito fácil vir aqui para pregar para vocês. No final das contas, os irmãos me permitem dizer isso, apesar de eu não cantar e tocar. É muito fácil vir aqui também, porque vocês vieram procurando isso. É muito difícil eu, pregador, sair daqui, eles saírem daqui e lá fora. Aqui está tudo estruturado, organizado. Lá fora não, porque lá é o nosso campo de missão. Lá não é só o mundo, o lugar onde o capeta reina. Satanás está no mundo, pedacinho de cocô. Não é só isso. O mundo é o nosso campo de missão, é onde estão as almas que precisam de nós. Infelizmente a gente vai esquecendo disso. É outro fator que faz a gente perder o ardor pela missão. Deixar de amar as pessoas, de se importar com as pessoas. Porque se eu lembrar que nesse momento há pessoas que estão morrendo e não conhecem Jesus, nós ficaríamos todos desesperados. Esse é um fator determinante para lembrar do quanto a nossa missão no mundo é importante. Porque a nossa essência, eu disse isso, documento do Concílio Vaticano II chamado Ad Gentes, no número 2, diz: a igreja que está aqui, caminhando neste mundo, a igreja peregrina, é, por natureza, missionária. Foi a partir do mandato de Jesus: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura, e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que é a missão da igreja. Não só vivemos aqui nesse momento, que é um convívio de oração, é um convívio de amigos, para fortalecer a nossa fé, mas não pode ficar só aqui. Eu não posso estar aqui todas as semanas pedindo por mim, ou só rezando pelos outros, sem tomar atitudes concretas. Na evangelização nós precisamos ter atitudes concretas. Precisamos rezar, orar, precisamos. Só que, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quantas vezes a gente se decepciona, porque parece que Deus não escuta a gente. Eu oro, Deus não me escuta. Mas quantas atitudes de mudança concretas você já tomou além da sua oração? Isso é para a gente se pensar. Porque senão a gente joga o peso nas costas de Deus e não pensa a nossa responsabilidade enquanto ser humano, amém? Nós somos missionários. E ser missionário é um direito e é um dever de todo batizado. Quero ler algo aqui, que o Papa João Paulo II certa vez disse para alguns bispos brasileiros, na visita que ele fez
há muitos anos atrás, aqui no Brasil. Olha só o que o Papa João Paulo II diz: o fiel leigo, na sua própria vida cristã e com sua atuação na igreja, não é um mero auxiliar do bispo ou do padre. O batismo, escuta isso aqui, o batismo lhe dá direito e, portanto, também o dever de realizar em sua existência a ação sacerdotal de Cristo. Daí a justa autonomia do fiel leigo naquilo que lhe é próprio, em qualquer estado ou condição de vida. Cada pessoa na sociedade, independentemente de sua raça e cultura, tem o lugar que lhe é devido e é chamado a exercer a missão que Deus confiou à igreja para realizar no mundo. Direito e dever. Enquanto batizado, e é isso que está no Código de Direito Canônico, que é aqui diz o que a gente pode, o que a gente não pode. O Código de Direito Canônico diz que todo batizado tem, número 1, o direito de ser missionário, de falar de Deus. Número 2, tem um dever. Eu quero me atentar aqui no primeiro ponto: direito. Se eu vivo a palavra de Deus e vivo a obediência à igreja, não existe ninguém, meu irmão e minha irmã, que pode te deter, que pode te calar. E desculpa eu ter que dizer isso aqui, entenda: se você é obediente à igreja, se você vive a palavra, ainda que um padre diga para você que você não pode falar de Cristo, nem ele pode dizer isso para você. Se um bispo dissesse que nós, enquanto batizado, ou você enquanto batizado, não tem o direito de evangelizar, ele não estaria em consonância com o que a palavra da igreja nos diz. Eu estou dando um exemplo. Dificilmente isso vai acontecer. Acontece mais entre padres, eu preciso ser sincero. Padres que às vezes não aceitam os nossos projetos, ou aquelas pessoas que às vezes tomam conta da igreja e que querem mandar e dizer para nós o que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer, está completamente indo ao contrário do que a igreja diz. Você tem esse direito. Ninguém pode te barrar, irmão. Nenhum ser humano, anjo, seja lá o que for. Enquanto batizado é o seu direito, e você não pode desistir, porque meia dúzia de pessoas apontaram para você e disseram para você que você não tem o dom. Você não pode desistir porque alguns maus entendidos olharam para você e falaram assim: esse não, descarta, esse não é bom o suficiente. Não caia nesta mentira, meu irmão, diabólica. Deus te chamou, o Espírito Santo te consagrou para isso. Você é rei, profeta e sacerdote, e ninguém e nada pode calar a voz do profeta. Existe algum profeta aqui nessa noite? Há algum profeta aqui? Sim ou não? Se manifeste os profetas, por gentileza, com um grito de glória, aleluia. Amém. Ei, irmão, ninguém, nada pode calar a sua voz de profeta, porque é seu direito exercer o seu profetismo. Satanás, vagabundo, você vai sofrer hoje, hein? Quantas pessoas vão nessa conversinha fiada do pedacinho de cocô? Ei, querido, levanta a tua cabeça. Eu disse isso para vocês, Henrique,
André e tantos outros, o Danilo vai lembrar a gente, as pessoas nos excluíam das coisas, diziam que a gente não ia chegar em lugar nenhum. Muitos que disseram que a gente não ia muito longe, largaram a caminhada e nós continuamos, porque nós somos bonzinhos, bonitinhos, sim, mais ou menos. Mas não é só por isso, é pela graça de Deus, porque a gente não desistiu da graça, de dobrar o joelho e dizer: Senhor, sem a tua graça e o teu poder eu não vou muito longe. Para os que diziam que a gente não ia durar nada, nós estamos aqui pisando na cabeça de Satanás para dizer: em Cristo eu venci, em Cristo eu sou vitorioso. Direito. Agora vamos para o dever. Paulo escreveu em Coríntios capítulo 9, versículo 16: ai de mim se não evangelizar. Ser missionário vai além de status. Ser missionário vai além de receber aplausos. Ser missionário vai além de ter um público, uma assembleia grande, de ter inúmeras viagens, de várias datas marcadas na agenda. Isso não é ser missionário, meu irmão. Ser missionário significa sair do comodismo. Ser missionário significa sair da zona de conforto. Você pode ser missionário na tua casa. O fato de sair de dentro do teu quarto e se colocar na sala lá da tua casa é ser missionário. É sair da zona de conforto. Falar de Cristo no trabalho é ser missionário, seja lá onde for. Ser missionário vai além disso. É dever. Dever. Eu preciso. Dever significa obrigação. Você, enquanto batizado, tem a obrigação. Só que a gente às vezes para por muito pouco. Aí eu penso nos cristãos do Iraque que estão morrendo. Centenas e centenas de cristãos. Minha gente, crianças cristãs, crianças que estão sendo decapitadas. Mulheres que são violentadas pelos radicais islâmicos e que são colocadas como prostitutas, escravas de prostituição. Eles dão 3 alternativas lá no Estado Islâmico mais radical. São 3. Número 1, você se converte para o islamismo, se você é cristão. 2, você vai embora. Ou 3, morre. A gente precisa abrir o nosso olho. E você que tem conta em YouTube e que tiver coragem de ver, existem centenas de vídeos que mostram cristãos sendo mortos, martirizados, porque não negam a Jesus, porque abraçaram esse direito, esse dever que elas têm de ser testemunha de Cristo. E o Papa Francisco disse isso já. Hoje, certamente, o número de mártires da igreja já ultrapassou há muito tempo os primeiros mártires da igreja. Cristãos são apedrejados, são jogados em fogueiras, querido, e às vezes a gente aqui, num país de liberdade religiosa, um bando de preguiçoso, de medroso, que não vai morrer, que não vai sofrer nada, tem vergonha de falar de Jesus, tem vergonha de falar que é de Deus. E se nós estivéssemos agora no Iraque, o que você faria, irmão? Negaria Jesus? Sairia correndo ou morreria? Aí a gente fica chateadinho porque o padre, o coordenador não me dá espaço. E a gente confunde. Isso não é ser missionário. Briga por espaço dentro da igreja. Briga por status. Cara, eu li um texto fantástico, acho que você até curtiu. É Caio, né? Caio Bonicontro, que veio pregar aqui. Ele postou um texto anteontem, alguns dias desses, falando por conta do mês das missões, pensando que ia ser missionário.
Ele escreveu um texto contundente. Ele dizia assim, tem gente que confunde, pensa que ser missionário é ficar e ostentar, tirar foto de hotel 5 estrelas. Pensa que ser missionário é dar autógrafo. Pensa que ser missionário é tirar fotinho e postar no Instagram, no Facebook. E diz que é missionário. Uma amiga minha me ligou e disse assim, Douglas, eu estou com uns contatos fora do Brasil para fazer pregação. Existe a possibilidade de você ir? Falei, brincadeira. Está me tirando, né? Falei, quando? Quando? Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque o povo fora do país, vou nem falar aonde, cansou de levar pregador estrela que cobra $4.000 para fazer pregação. Cansou de cantor de Jesus, que é de Deus, assim, sabe? Que cobra. Aqui eu não estou dizendo de ajuda, por exemplo, se é um músico, tem músicos para pagar, é uma outra coisa. Agora, gente que ostenta que é missionário e que vive de dinheiro, que não diz assim, não chega num acordo, irmão, olha, eu cobro isso, mas se vocês puderem pagar isso, beleza. E aí o que o povo começou a se ligar? Que o povo jogava lá em cima, por quê? Não tinha outra pessoa. E diz que é missionário. Isso não é ser missionário, irmão. Isso faz parte de ser missionário. E ele dizia no texto, ser missionário é não ficar em hotel para ficar na casa do povo, para rezar junto com o povo, para partilhar a palavra com o povo. Aí vai lá, faz a pregação, vem embora. Vai lá, canta, faz o show, entra na van, vai para o hotel, do hotel para o aeroporto, vai ali rapidinho, tira uma foto, um autógrafo. Isso é ser missionário? E ele dizia, isso não é ser missionário. Ser missionário é estar ali com o povo de Deus, que precisa nos ouvir, que precisa de uma oração, que precisa partilhar, e não dessas estrelas. Sejam pregadores ou músicos, que eu estou falando que são duas classes que estão mais em evidência. Eu poderia dizer aqui vários exemplos de gente que prega e que fica ostentando que é pregador, que é milagreiro, que é não sei o que, curandeiro, desgraceiro, e que não ama o povo, não ama. É um dever. Glória a Deus se pelo dever eu consigo alguma coisa financeiramente falando, algum status, e que bom que seja, porque isso me faz referência de outros, para outros, e ai de mim se eu me perder nesse caminho, gente, porque eu vou dizer para você, é uma linha muito tênue. Eu preciso dizer isso aqui abertamente, porque é um poder que a gente recebe muito grande assim. Você tem autoestima lá embaixo, vai pregar, vai cantar, vai tocar, irmão, que o bagulho vai lá para cima. Tem lugar que a gente vai pregar que mulher casada dá em cima. E tem pregador que se aproveita disso, tem missionário que se aproveita disso, que vai para a cama com mulher casada. Ou não sendo casado também, né? Porque deve estar pensando a novinha, não precisa casar? Está usando o que Deus deu para desvirtuar, para levar o povo para o pecado. Mas o dia do Senhor vai chegar, e o Senhor é o justo juiz. Ele é o justo juiz, e Ele vai cobrar a mim, a você, a todos nós. Nós não podemos perder de vista o reino de Deus. É isso que nos importa. Tudo isso é mera consequência, são meios, não é o fim é o reino de Deus. Amém? Amém. E para a gente ir terminando, eu não sei se vocês
Sabem qual é o tema e lema do mês das missões? Eu achei também algo muito contundente, assim, um tema bem forte. O tema é o seguinte: missão para libertar. E o lema: enviou-me para anunciar a libertação. Eu sou missionário para libertar. Eu sou missionário para levar a libertação, para levar a cura, para levar esperança para as pessoas. É por esse motivo que o Senhor nos chama, é por esse motivo que o Espírito Santo nos motiva, nos instiga, para que a gente liberte os que estão cativos, os que estão em cativeiros, sejam eles cativeiros espirituais, emocionais. Você, irmão, agora estou falando de você. Não estou falando de mim, do Henrique, do Dudu, do Silas, do Alisson. Estou falando agora com você, diretamente de você. Deus escolheu você. Nós estamos aqui na frente por uma mera providência divina, porque poderia ser você. Nós precisamos nos levantar para libertar os que estão oprimidos. Deus quer te levantar para que você leve esperança para as pessoas. E assim que eu vi esse tema, logo eu lembrei da vocação de Moisés. Por quê? Automaticamente ela nos leva e nos faz recordar a experiência libertadora do povo de Israel e da vocação de Moisés. Olha só o que Deus diz para Moisés. Êxodo capítulo 3, versículos de 7 a 10. Olha só. Yahvé disse: Eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos jebuseus, dos heveus. Agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão com que os egípcios o estão oprimindo. Deus diz a Moisés: eu te enviarei ao faraó para fazer sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Querido, o missionário é aquele que tem sensibilidade, que ele acompanha a aflição e a angústia do povo. Porque se nós somos aqueles que levamos a libertação, é preciso estar perto do cativeiro dessas pessoas. Como é que eu posso libertar alguém se eu não sei em que ou aonde ela está aprisionada? Olha que lindo que Deus diz: eu conheço as aflições do meu povo, eu sei a angústia, eu sei a tristeza deles, e eu desci e escolhi você para libertar e para arrancá-los da mão do faraó, para arrancá-los da mão de Satanás. Quantos que estão à sua volta, irmão, estão escravos do diabo? Quantos à sua volta estão escravos do pecado, na escuridão, nas trevas? Ei cristão, ei católico, ei missionário, nesta noite Deus está aqui. Ele desce na pessoa do Espírito Santo em você e diz: eu te envio para libertar o meu povo da escravidão, do cativeiro, da mão do pecado, da mão do diabo. Só que eu preciso tomar posse, irmão, tomar posse, parar de ouvir, não acreditar. Olha só, olha isso, esse é o povo que está oprimido, olha isso, a depressão. De acordo com a Organização Mundial da Saúde,
mais de 350 milhões de pessoas no mundo sofrem depressão, sendo que o número de mulheres afetadas é de 50% mais elevado que o dos homens decorrente da depressão pós-parto. Veja bem, cerca de 1 milhão de almas, 1 milhão de pessoas se suicida a cada ano, e 50% é decorrência da depressão. 1 milhão de pessoas, queridos, se matam por ano. 1 milhão? Eu fico pensando no coração de Deus, aquele que contou a parábola da ovelha perdida. Ele largou 99 por uma. Agora imagina, 1 milhão de pessoas se matam porque não tem esperança, porque não tem sentido na vida. E onde estamos nós nessa história? Ei, pelo amor de Deus, eu disse no começo que era uma mensagem de urgência. Isso precisa tirar o nosso sono. Em 2020, a depressão será a doença mais comum, superando o câncer. Isso a partir de perspectivas humanas. Eu não acredito nisso. Eu creio num Deus todo-poderoso que pode reverter esse quadro, que pode reverter essa estatística. Você crê, irmão? Você crê, irmão? Então fique de pé. Ei, em nome de Jesus, eu quero te desafiar nesta noite a sair diferente de como você entrou. Que não seja mais uma semana, mas que você deseje sair daqui diferente e determinado a libertar os que estão no cativeiro. Você conhece alguém que precisa de Deus, irmão? Você conhece alguém que precisa de Jesus? Então erga o seu braço agora e diga para o Senhor, e se comprometa, e diga: Senhor, nesta noite eu entrego a minha vida, eu entrego o meu coração, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, Senhor, e peço que o Senhor implante no meu coração o amor pelas almas, o amor pelo meu próximo. Senhor, nesta noite eu clamo a Ti, eu invoco, Senhor, a Ti, eu invoco o Teu nome, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, instiga em mim, instiga dentro do meu coração o amor pelas almas. Ora, irmão, não olha para mim, não olha para mim, ora, acorda pelo amor de Deus, sai desse marasmo, desse comodismo e diga: Espírito Santo, me incendeia, me inflama, Senhor, de amor pelas almas. Inflama o meu coração, traz em mim, Senhor, amor missionário, que eu me gaste, que eu me entregue pelas almas, Senhor, que eu me gaste, que eu me entregue, Senhor, por aqueles que o Senhor ama, por aqueles que são caros para Ti, Senhor. Nós pedimos, Espírito Santo, vem com poder, como em Pentecostes, Senhor, nós pedimos, vem, Espírito Santo, em nome de Jesus, vem uma fogo, Senhor. Xiricanta lava, xiricanta lava, xiricanta lava. Espírito Santo, vinde, mora em mim. Espírito Santo,